Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estrutura de repetição em C, na disciplina de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Para finalizar essa aula de operação de operador de repetição, vamos falar da instrução for. E aí, no final, eu vou comparar as três instruções, ok? Bom, vamos lá. Nas instruções while e do while, estamos sempre incrementando uma variável contadora para testar a condição do encerramento do laço. Então, a gente sempre tem uma variável que a gente inicializa antes do laço, né? Atribui um valor a ela. E aí, dentro do laço, a gente vai ter que ter algum comando que vai ficar alterando o valor daquela variável para que, em um determinado momento, a condição da gente se torne falsa e a gente consiga sair daquele laço, ok? Então, em alguns problemas, podemos usar a instrução for para não ter que incrementar explicitamente o valor da variável contadora. A princípio, essa é a diferença do for, mas a gente vai ver que conceitualmente o for serve para resolver uma categoria de problemas um pouquinho diferente da do while, ok? Mas vamos por partes. Então, no caso do for, a própria instrução for, né, ela incrementa a variável de forma automática. Então, a gente não precisa se preocupar em lembrar de lá no corpo do laço colocar um comando para incrementar ou para mudar o valor da variável de controle, certo? Porque no while e no do while a gente vê que se a gente esquecer de colocar esse comando de incremento ou de decremento, enfim, a gente pode acabar com um loop infinito, certo? Então aqui ele salva alguns passos para a gente. Como é que funciona, qual é a carinha do for, né? O formato dele. Então for abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, até aí tudo parecido, né, com o while. E aqui dentro das chaves a gente vai ter as instruções que vão ficar sendo repetidas enquanto a condição for verdadeira. O que vai mudar na sintaxe em relação ao for, comparado com o while, é o que vem dentro dos parênteses, né? Tanto no while quanto no do while a gente tem uma condição, né, que nada mais é do que uma expressão lógica, que são valores que são comparados através de operadores relacionais e condições que são compostas através do uso de operadores lógicos e ou, que a gente viu na aula passada, certo? Aqui vai ter a condição, mas vai ter mais coisas, certo? Então a gente vai ver como é que funciona. Mas basicamente a gente tem que ter três comandos dentro dos parênteses do for. O primeiro parêntese é o parêntese de inicialização, certo? Então, lá no while, a gente tinha que inicializar a variável contadora antes do while, certo? Então, a gente sempre tinha um int contador e colocava um valor inicial nele, 1, 0, ou um valor digitado pelo usuário, certo? Então, aqui, a inicialização ocorre dentro do for. É o primeiro das três partes, dos três comandos que tem que ter aqui entre parênteses, ok? Segundo comando, condição de continuação. Aí sim vai ser a expressão lógica, certo? Então aqui, por exemplo, naquele programa de imprimir os números pares de 1 até n, a gente teria aqui, ó, por exemplo, int i igual a 0, aí i menor ou igual a n, e por último, a ação por iteração. Esse é o principal diferencial do for, né? Porque aqui a gente pode colocar qual o incremento ou qual o decremento que a gente quer fazer com a variável de controle, né? Por exemplo, lá no programinha de imprimir os números pares de 1 a n, a gente tinha um contador que era incrementado de 1 em 1. Então, a gente poderia colocar aqui simplesmente o contador mais, certo? Então, são essas três partes. Inicialização da variável de controle, condição de continuação, quer dizer, enquanto essa condição for verdadeira, eu permaneço no laço. No minuto que essa condição passar a ser falsa, eu não vou mais executar o que está dentro do laço. E terceiro, o incremento, né? Então, está tudo aqui já condensado, entre parênteses, o que a gente precisa para esse laço funcionar. Mas vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática. Aqui tem um exemplo que imprime os 5 primeiros números naturais utilizando a instrução for. Então percebam que a gente já fez esse programa a primeira vez com o while, a segunda vez com o do while e agora com o for. Então tudo que você faz com o for, você consegue fazer com o while, certo? Isso é fato. Mas a gente vai ver que tem algumas coisas que o for faz melhor, certo? Então vamos lá ver.
criei a minha variável int i. Eu poderia ter colocado isso aqui dentro do for também, certo? Fazer direto int i igual a 1. Mas é uma boa prática você declarar a variável no começo do programa. Lembra que eu já falei isso? Logo lá no começo do programa, você já declara todas as variáveis que você vai usar no restante do programa. É uma boa prática de ser, certo? Então, vamos lá. Para uma variável inteira aí que começa com 1, essa é a inicialização, certo? Eu vou ter aqui a condição de continuação, enquanto i for menor ou igual a 5, e o incremento da variável de controle, i mais mais, né? Lembrando que essa é a forma compacta da expressão i recebe i mais 1. É a mesma coisa. E aí, dentro do corpo do for, né, abre e fecha chaves, aí é aquela mesma história, né? Se não tiver as chaves, eu considero o primeiro comando depois da declaração do for, e nada mais, só ele. Mas com as chaves eu consigo colocar quantos comandos eu quiser aqui dentro. O que é que eu posso colocar dentro do for? Qualquer coisa que a gente aprendeu até agora, a gente consegue colocar dentro do for. Declaração de variável, printf, scanf, expressão matemática, if, while, do while. Então, qualquer coisa pode entrar dentro do for, certo? Qualquer comando aí de controle. E aí, ele explica aqui, né? Após a instrução for inicializar a variável contadora como sendo 1, em cada iteração, ele checa se a variável atingiu seu estado final, que é a condição de parada, e incrementa a variável contadora, i mais mais. E aí, qual vai ser o resultado desse programinha aqui na tela? Vocês conseguem responder isso para mim? Bom, tentem responder aí, eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Ok, então vamos lá a resposta. A variável i vale 1, logo na primeira repetição, né? 1 menor ou igual a 5 verdadeiro. E aí eu vou executar imprimindo 1 na tela. Quando eu voltar para cá, ele já vai incrementar, certo? Então meu i passa a ser 2. Como a minha condição continua sendo verdadeira, 2 menor ou igual a 5, eu vou imprimir 2 na tela. Volto para cá. Toda vez que eu voltar para testar a minha condição, o meu incremento vai ser feito, certo? É assim que funciona. Aí vai imprimir 3, 4 e 5. Aí, quando ele virar 6, a condição se torna falsa e ele sai. Então, vejam que o funcionamento de um é muito parecido com o funcionamento do outro, né? Só muda aí a sintaxe. Vamos ver aqui mais um exemplo, também de um programa que a gente já fez com outras estruturas de repetição e agora a gente está adaptando ela para fazer com um for. O código abaixo imprime a soma dos 5 primeiros números inteiros, certo? Nesse contexto, usamos a variável soma para calcular a soma dos números, a gente já fez isso. Então, inicializa o programa declarando as duas variáveis i e soma, são duas variáveis inteiras, e aqui eu inicializo meu i como sendo 1, enquanto meu i for menor ou igual a 5, eu vou executar o que é aqui dentro e toda vez que eu voltar para testar, o meu incremento é feito de forma automática, de 1 em 1. Eu poderia modificar isso aqui para colocar o incremento que eu quisesse. Inclusive, eu acho que tem tem um exemplo aqui mais para frente, eu vou mostrar. Mas por enquanto, né, a gente está mostrando aqui que é o mais usado na prática realmente é o i++, que é o incremento da variável contadora de 1 em 1. Ok? E aí ele vai realizar a soma. A gente vai ter o resultado desse programa, vai ser 15, né? A gente já executou ele, só que agora a gente está fazendo ele com o for. Outro exemplo, assim como na instrução while, podemos imprimir os números pares usando a instrução if. O que ele quer mostrar aqui é aquele programa de imprimir os números pares de 1 até n, né? E a gente pode fazer os números ímpares também, dá no mesmo. E a gente tem o if dentro do for. É só para mostrar que dentro do for a gente pode ter if, pode ter while, pode ter aí o que a gente quiser, certo? Por outro lado, também podemos incrementar a variável i de 2 em 2, certo? Então, essa expressão aqui não necessariamente é obrigatório ser sempre i recebe i mais 1. Eu posso colocar i menos menos, que é o i recebe i menos 1. Posso colocar desse jeito também, né? Que é o i recebe i mais 2. Então, o incremento ou o decremento, você consegue personalizar aqui de acordo com a sua necessidade, né? Aqui tem um exemplo de
imprimir os números pares, novamente, de 1 até n, certo? Só que em vez de utilizar o operador módulo para verificar o resto da divisão inteira, a gente está fazendo aquele artifício de incrementar, começa com um número par e incrementa de 2 em 2. E aí a gente garante que sempre vai ser impresso um número par até que chegue em n, certo? Ok, então vamos lá fazer alguns exercícios. Na verdade, antes do exercício, eu queria fazer uma pequena reflexão, né? Porque vocês devem estar um pouco confusos nesse momento, pensando, e aí? Eu aprendi 3 coisas para fazer 3 modos diferentes, 3 operadores para fazer a mesma coisa. Quando é que eu sei que é para usar um? Quando é que eu sei que é para usar outro? Posso aprender só um e viciar nele e ficar usando sempre, sempre, sempre? Olha, poder pode. Agora, é interessante que a gente tenha nosso repertório de programação melhorado para que a gente possa programar cada vez melhor, de forma mais produtiva, certo? Esse é o objetivo da gente aqui, por isso que a gente sempre ensina os 3 operadores. Mas se você souber o while, no fundo você consegue fazer tudo que você conseguiria fazer com o do while e com o for. Inclusive, na hora da prova, eu não vou cobrar você, não vai ter no enunciado assim, esse exercício só pode ser feito com a instrução for. Ou então esse exercício só pode ser feito com o while ou do while. Eu vou mostrar um problema para vocês e vocês vão ter que resolver. Lógico que se for um problema que é para ser resolvido com estrutura de repetição, eu vou cobrar uma estrutura de repetição. Eu não vou querer que vocês fiquem lá, por exemplo, o exercício da tabuada, né, que é para você imprimir uma tabuada do número n. N vezes 1, N vezes 2 até N vezes 9. Eu não vou aceitar uma resolução que simplesmente printa tudo, certo? Eu vou querer a estrutura de repetição. Mas qual você vai utilizar, por mim, tanto faz. Agora, é importante a gente saber quando é melhor usar um caso, quando é melhor usar o outro caso, ok? Então, imagine um problema em que a gente ainda não viu lista, né? A gente só sabe armazenar valores únicos dentro das variáveis, mas mais para frente a gente vai saber como é que a gente tem uma variável que armazena vários valores, uma lista de valores, certo? Então imagine que eu tenho uma variável que guarda a lista de notas da turma. Eu tenho 20 alunos na turma, então eu tenho lá uma variável lista notas que tem a nota de todo mundo, certo? E aí eu resolvo fazer uma normalização das notas, né, que vai dar um ponto a mais para todo mundo. Sei lá, eu cancelei uma questão na prova e todo mundo vai ganhar um ponto por causa disso, certo? Isso quer dizer que se eu fosse fazer um programa para atualizar essas notas, eu ia ter que passar pelas 20 notas da turma e as 20 notas da turma eu ia ter que fazer esse procedimento. Então não tem jeito, eu ia ter que mexer na coleção inteira de notas. Nesse caso, é melhor utilizar um for, porque você sabe de forma antecipada, de acordo com a natureza do problema que você está tentando resolver, que quantas vezes você vai iterar em cima daquela coleção, que é em cima da coleção inteira são as 20 notas, certo? Então não importa quantas notas tiverem, sabendo o tamanho da coleção, eu vou fazer aquele mesmo procedimento, que é dar um ponto a mais para cada um, para todos da turma, certo? Então, quando você sabe de forma antecipada quantas vezes você vai ter que repetir aquele bloquinho lá de comandos dentro do laço, é melhor utilizar o for. Quando você não sabe, é melhor utilizar o while. Quando é que você não sabe? A gente já fez um exemplo aqui, né? Que é quando o usuário ele vai dar alguma entrada usando o teclado, e aí você quer que essa entrada esteja aí no intervalo de valores para ela ser válida, ou seja, para você conseguir continuar o programa, certo? Então, pode ser que ele erre. Ele pode errar 1, 2, N vezes. Você não sabe de forma antecipada quantas vezes ele vai errar. Então, nesse caso, que você não sabe de forma antecipada quantas vezes você vai ter que rodar aquele bloco de comandos dentro do laço, é melhor utilizar o while ou o do while, certo? Então, o do while a gente viu que para esse caso específico de validação de entrada do usuário, ele é bem útil. E o while é para qualquer outro caso que você não saiba de forma antecipada quantas vezes você vai repetir. Por exemplo, sempre aquele exemplo da lista de turmas, né?
Imagine que em vez de ser uma lista só das notas, eu tenho uma lista de registros, certo? Então, cada aluno da turma eu tenho armazenado o nome, o número da matrícula e a nota, certo? Então, aí eu fiz um exercício para dar ponto extra, certo? Então, alguns alunos, digamos que dos 20 alunos, somente 4 entregaram essa atividade de ponto extra, tá? Então, eu tenho lá, imagine que eu tenho uma pasta com a ficha de todo mundo. Sempre que você não souber como resolver isso de forma programática, né, usando programação, imagine que você tem que resolver isso de forma física, certo? Um algoritmo que você tem que pegar uma pasta, onde essa pasta, cada pasta tem um monte de papel, cada papel é a ficha do aluno, contendo o nome, o número da matrícula e a nota, certo? Como é que eu ia trabalhar com uma estrutura desse tipo? Então, digamos que Maria, João sei lá, José, todos os nomes bíblicos, né? Maria, João e José entregaram o resultado, certo? Seria melhor fazer pelo número de matrícula, porque é único. Mas enfim, digamos que os nomes dessas pessoas não se repetem na turma, certo? Maria, João e José entregaram a atividade extra. Aí eu vou ter que pegar aquela pasta, que pode ou não estar organizada de forma alfabética. Eu vou assumir que não está, certo? Então eu vou ter que abrir a pasta e eu vou ter que folhear até encontrar as fichas de João, Maria e José, certo? Aí encontra de João, atualiza a nota dele. Encontra de Maria, atualiza a nota dele. Finalmente, quando eu encontrar de José, eu fecho a pasta, né? Então pode ter ainda mais fichas a serem analisadas, mas se eu sei que só esses 3 ou somente uma pessoa entregou aquela atividade, eu posso concluir a minha busca, a minha análise, ou seja, o meu programinha, certo? Então, desse mesmo jeito, se eu tenho que procurar um valor específico dentro de uma coleção e eu não sei em que posição ele vai estar, eu vou ter que olhar um por um até encontrar, e pode ser até que eu não encontre, ou seja, no pior caso, eu vou rodar N vezes aquela busca, aquela procura e não vou encontrar, né? Aí eu uso o while, certo? Então, resumindo, for, quando eu sei de forma antecipada o número de iterações, while e do while, quando eu não sei de forma antecipada o número de iterações, e o do while especificamente, ele é bem útil quando eu tenho que executar alguma coisa pelo menos alguma vez antes de testar, que é o caso, por exemplo, bem específico de validação de entrada do usuário. Ok, gente? Depois eu posso fazer um esqueminha aí para vocês fixarem melhor isso, né, na cabeça de vocês. Mas essa é toda a teoria, né? Para essa parte de while, do while e for, eu vou fazer um exercício desses 3 aqui. E aí, depois a gente vai falar sobre break e continue, que são duas instruções que quebram o fluxo do laço, certo? Então, as coisas deixam de funcionar como a gente estava vendo até então. Mas vamos lá fazer esse exercício, ok? Vou chavear aqui a captura de tela para o Code Blocks, para a gente ver qual é o exercício que a gente vai resolver. Ok. Então, veja só. Faça um algoritmo que calcule o fatorial de um número inteiro digitado pelo usuário. E aqui ele coloca entre parênteses, use a instrução for, né? Esse aqui foi o exercício do slide, né? Eu peguei diretamente do slide do professor Nelson, e aí ele meio que força você a usar a instrução for, porque ele quer mostrar como é que é feito o uso, né? Mas assim, como você sabe de forma antecipada... Eita, eu fiz com while, ó. Eu tinha feito o exercício de forma errada. É bom que vocês veem das duas formas, certo? Eu fiz isso de propósito, só que não, né? Resolvi com while. Mas olha só, como eu sei de forma antecipada, né, a quantidade de vezes que eu vou ter que iterar nesse tipo de problema, o ideal é utilizar o for mesmo, certo? Então vamos lá. Todo mundo sabe como é que calcula o fatorial, né? Se eu tenho o fatorial de 5, eu vou multiplicar 1 por 2, 2 por 3, aí 6 por 4 e assim por diante, certo? 18 por 5 vai dar 120, o fatorial de 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Preste atenção.
Eu vou mostrar do jeito que tá, vou rodar para vocês verem que funciona, e aí eu vou reescrever com um for, certo? Pra gente ver como é que fica com um for. E aí vocês comparam as duas soluções. Então, eu tenho aqui um inteiro n, um contador e um f fatorial, certo? A minha variável fatorial, eu vou inicializar ela com valor igual a 1. Vocês vão ver por que depois. Não sei se vocês lembram que lá o da soma começava com a soma igual a 0, porque 0 é o elemento neutro da adição. No caso do fatorial, eu vou fazer uma multiplicação, certo? Vou ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando. Se eu colocasse como 0, ia ficar 0 para sempre, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu estou utilizando o 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ok? Deixa eu tomar um gole d'água. Bom, aí eu vou pegar o inteiro do teclado, né? Printf, digite o inteiro. Aqui não diz nada sobre validar a entrada do usuário, então você não precisa fazer nada. Se tivesse um enunciado, valide a entrada do usuário, blá blá blá, aí você tem que fazer, ok? Scanf para capturar o valor digitado, né? E aí eu vou atribuir esse valor digitado à minha variável contador. Então vejam que eu vou ter duas variáveis com o mesmo valor inicialmente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mexer no valor de contador. E no final eu vou querer imprimir uma mensagem bem explicada, né? Eu quero dizer que o fatorial de 5 é 120. E para isso eu preciso guardar o valor inicial que foi digitado no teclado. Se eu guardasse diretamente no contador e fosse alterando o valor do contador, eu ia perder esse valor inicial, certo? Então por isso que eu fiz aí essa cópia de valor. Então, eu guardei a cópia em n, na verdade eu guardei o valor em n, e estou guardando uma cópia na minha variável contador. Aí, ó, enquanto meu contador for maior que 0, eu vou fazer o fatorial receber ele mesmo, multiplicado pelo contador. Meu fatorial é 1, né? Então, logo que eu começar, que eu entrar aqui, por exemplo, se a pessoa digitar 5, né? Então, meu contador vale 5 e meu fatorial vale 1. Aí, ele já vai multiplicar aqui 1 vezes 5, 5. Vai guardar 5 em fatorial. E aí, vou decrementar o meu contador aqui. Aí, da próxima vez, ele vai multiplicar 5 por 4, que vai me dar 20. E depois, e assim vai até 0. Né? Quando for 0, né, meu contador vai para 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando chegar em 0, essa condição aqui vai retornar falsa. E eu vou ter calculado dentro da variável fat o fatorial do número que o usuário digitou, né? Então, o fatorial é tal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou imprimindo os resultados intermediários para a gente acompanhar se a multiplicação está sendo feita corretamente, certo? Então, vou colocar um printf aqui, que é fat recebe porcentagem de e fat. Pronto. Então vamos lá. Vamos executar o programinha. Vou digitar 5. Aí, ó. Eita, eu esqueci de colocar o barra N. Ficou feio. Deixa eu colocar aqui, Paola. Colocar o... Aqui também vou colocar um barra N. Executar. Olha aí, digite o inteiro 5. Aí, ó. 5, 20, 60, 120. Né? E aí, ele ainda multiplica por 1. Né? Eu poderia até colocar assim, né? Maior que 1. Que aí ele faz uma rodada a menos, uma interação a menos, já fica um programa ligeiramente mais performático, né? Mais rápido. Aí agora ele não repete, ó. 5, 20, 60, 120 e o fatorial de 5 é 120. Ok, pessoal? Bom, eu resolvi esse probleminha com o while, né? Como eu falei, esse tipo de problema é melhor a gente resolver com for, porque a gente sabe de forma antecipada quantas vezes a gente vai precisar iterar, né? Então, como é que eu transformo essa implementação aqui numa implementação com um for? Presta atenção, certo? Então, aqui, ó, eu vou apagar esse while. Na verdade, deixa eu copiar isso aqui que já é a minha condição, né? Vamos lá.
Aí, ó, for. Aqui eu já tenho uma variável contador, que vai receber n, né? Aí, ó, enquanto meu contador for maior que 1, conte menos menos. Ok, pessoal? Posso até apagar isso aqui que tá repetido. E aí, ó, eu posso apagar esse decremento aqui, porque ele já está fazendo na declaração do for. Certo? Então, isso aqui funciona igualzinho a outro programa, né? Eu vou começar com um contador valendo n, e aí eu vou ficar fazendo essa multiplicação, né? Dentro do fat, né? Da variável fatorial, e a cada vez que eu voltar para testar, para retestar a minha condição de parada, eu vou decrementar o contador em uma unidade, ok? Vamos lá testar. Digitar aqui 5, e aí, ó, funcionou perfeitamente, ok, gente? Então, fica até uma implementação um pouquinho mais enxuta utilizando o for nesse caso, ok? Ok, gente, então, com esse exercício, a gente encerra a parte teórica, né, de for. Tem outros exercícios aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, faça um algoritmo que imprima os números ímpares entre 1 e n. Considere que n é um valor digitado pelo usuário. Então, a gente já fez esse exercício 2 vezes, né? A primeira vez do jeito que está aí, usando o while. E a segunda vez, colocando um do while no começo, para garantir que é uma entrada válida do usuário, certo? Agora, eu quero que vocês façam aí esse exercício em casa, de pegar esse programa e trazer para uma implementação de for, ok? Só para a gente treinar, né, o for. Afinal de contas, é um processo de aprendizagem, ele exige a repetição, ok? E o outro exercício também fica para casa, que é o exercício da tabuada, só que em vez de utilizar o while, usar o for. Ok, pessoal? Para finalizar esse assunto de estrutura de repetição, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as instruções break e continue, ok, gente? Então, aperta o play e a gente se vê no próximo vídeo.